Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. As pessoas já perguntam se você está falando de planejamento, de profissionalização. A gente entrou diretamente no futebol. Aí você deve receber isso também. A galera pergunta em relação a, por exemplo, você sendo presidente do Flamengo, o seu departamento de futebol, vice-presidente de futebol, diretor de futebol, o que você pensa para esse setor? Assim? Eu entendo que assim, a profissionalização é fundamental em qualquer área de trabalho. Olha o que aconteceu com o futebol na Europa nos últimos 20 anos. Tem algum vice-presidente amador em algum clube europeu? Real Madrid tem VP de futebol amador? O Barcelona tem? O City tem? Por onde que apareça, o Bayern que fale... tem? O Borussia Dortmund, que chegou no final, tem? Não. Você tem profissionais e que estão ali dentro trabalhando 12, 13 horas por dia. O mercado, né? E é o seguinte... Se ele perde e ele vai mal, de acordo, claro, com o tamanho de cada clube, mas com as expectativas, não é que ele perde o campeonato, ele perde o emprego dele. Exatamente. Então, estes caras que estão ali 24 horas por dia, e o futebol, a vida profissional no futebol é muito difícil, porque é um sacerdócio. Você está trabalhando quando está todo mundo se divertindo. Fim de semana, você renuncia à sua família... Então, a profissionalização é fundamental. Quando a gente olha o que mudou no futebol nos últimos 10 anos, é um negócio impressionante. Você tem toda uma parte de estatística, de matemática, de inteligência artificial, de fisiologia. Quem viu recentemente a Eurocopa, com todo respeito ao futebol que se pratica na Copa América, tinha gente que dizia, são dois esportes diferentes. Seja pelo nível de intensidade, seja pelo nível de preparo, pela seriedade. Então, eu entendo que se o Flamengo quer ser o maior das Américas, e nós queremos, isso estava no manifesto da gente de 12 e segue até hoje, né? Nós temos que pensar o seguinte, para onde nós queremos ir? O Flamengo tem que buscar hegemonia. Como houve da Juventus na Itália, como houve do Bayern na Alemanha. E aí as pessoas dizem, mas esse é um sonho megalômano, isso não necessariamente vai acontecer. E eu digo, pois é, por isso é que nós temos que nos preparar para isso. Porque se a gente brigar para que a gente seja hegemônico, provavelmente nós vamos estar preparados, vamos planejar. Vamos ganhar demais. Vamos ganhar muito mais do que a gente ganha hoje. É. Agora, é simples? É rápido? É fácil? Não. E outra coisa é o seguinte, o grupo é importante, gente. É importante você ouvir mais gente no processo de decisão, em qualquer coisa que você vai fazer na vida. Porque quando a gente está apaixonado por uma ideia nossa, a gente tem certeza absoluta que aquilo é o negócio das galáxias. Mas você está comprometido emocionalmente com o teu sonho. Por isso, é na vida, em qualquer setor. Ser apaixonado pelas tuas ideias. Quando eu digo, quando você apaixona pelo projeto, é melhor você ouvir profissionais. E você ouvir 2, 3 amigos, às vezes o cara fala, olha, isso aí, cara, tem um risco enorme, não faz assim. Por que não faz assim? Por isso, por aquilo. Ou se você for fazer, faz assado. Você devia se aprofundar nisso aqui antes de fazer. Você vai montar um boteco, vai ter amigos que vão te dizer isso. No futebol do Flamengo, a gente tem que garantir que este tipo de discussão aconteça dentro de casa, seja no processo de escolha de atleta, né? De negociação de atleta. É assim, na vida, né, a gente faz a prova, a gente não corrige a prova da gente. Né? Em empresa, quem compra, não paga. Então, no Flamengo, na hora que você separa estas funções, que foram muito bem definidas em 19 e 20, você acaba tendo um sucesso estrondoso. Por quê? Porque você acaba dando sorte, entre aspas. E você, todo mundo que você contrata, acaba que dá certo. Né? Essa questão da vice-presidência de futebol, só para insistir, você tem um nome já para ser esse vice-presidente? Olha, eu tenho conversado, e nós temos conversado com uma série de profissionais, e que não cabe a gente falar agora, porque isso expõe o cara, muitos deles estão trabalhando, né? Alguns estão fora do Brasil. Então tem gente aqui que tem receio de conversar porque pode estar exposto. O cara que está fora do Brasil tem gente que pensa, pô, mas como é que é o Brasil? Né? Então tem todos os casos. Então você tem que conversar dizendo para os caras, olha, isso é uma conversa preliminar para a gente entender o que você pensa. É uma primeira conversa, porque se você não tem alinhamento de princípios, né, básicos,
Vou dar um exemplo. Está no hino da gente. Vencer, vencer, vencer. Nós queremos ganhar tudo. Tá certo? E outra coisa que você falou, já que você está consultando nomes, né, que seriam os nomes para essa função, é que você alertou em relação a quem está lá nesse momento, porque não é, no caso do Marcos Braz, é um vice-presidente, dá para considerar ali um cargo mais... Esse é um ponto interessante, assim... Você chegou a avisar, eu tenho uma relação ótima, não é contra o Braz. Isso era bom falar, né? Porque O Flamengo tem 18 vice-presidentes amadores, e se eu for eleito, eu não quero nenhum deles se metendo na vertical que ele vai estar. Não é porque o vice-presidente vai ganhar a camisa 6 que ele vai ser lateral esquerdo e que vai tomar conta de tudo no negócio. Porque quando acontece isso, ele atrapalha a profissionalização. O que acontece com meia hora de jogo? O profissional percebe, ele não pode ser mandado embora e eu posso. Ele trabalha para fazer contraponto com o amador? Não. Tudo que você quer, ele fala, sim, senhor. Ainda que ele ache, eventualmente, que você esteja errado. Porque se der errado, ele fala, quem mandou fazer foi o dirigente amador. Então, as pessoas usam o exemplo do futebol, mas o problema não é o futebol especificamente. O problema é o conceito da organização. Então, eu entendo que o conselho diretor do Flamengo devia agir como um conselho de administração de empresa. O conselho de administração de empresa, você tem pessoas que têm uma experiência importante no mercado e que eles são, como o nome diz, eles são conselheiros, eles aconselham a empresa, no caso o Flamengo, do que o Flamengo devia fazer. Agora, não chegar e dizer, não, eu vou me meter na área financeira, eu vou me meter na área de marketing, eu vou me meter na área jurídica, eu vou me meter na área do futebol, porque dependendo das personalidades de cada um desses VPs e do impacto que isso tem no profissional, você tem desequilíbrios. Então, você tem áreas do Flamengo que são muitíssimo profissionais, como a financeira, e você tem outras áreas que sofrem com esse tipo de desafio. Então, não é um problema de você fulanizar o ponto. É um problema de você ter coerência, né? É mais ou menos como o cara que é dono da empresa e ele contrata um profissional para tocar a empresa, ele vai todo dia na empresa e ele continua querendo mandar. Quem é que vai mandar na empresa? É ele, não é o profissional. Aí vira uma zona, né? Aí vira uma zona, porque quem que tá mandando aqui? Quem tá embaixo... Aí bate cabeça, porque quem manda era o antigo? Então, tem um desafio imenso de reeducação destes vice-presidentes e tem um agravante. Torcedores. Não tem um vice-presidente do Flamengo que não seja Flamengo. Mas dos diretores, o cara pode torcer para outro time. Porque são profissionais. São profissionais. Exatamente. Vão ser cobrados pelo desempenho deles. Então, você ali. acha que você, como vice-presidente, teria a isenção de tomar uma decisão contra o seu filho, por exemplo? Você está envolvido emocionalmente. Exatamente. Não é porque é na área A ou B, é em qualquer área. Então, mas isso é uma mudança de cultura e de filosofia, na medida que algumas pessoas acreditam de verdade que a paixão delas as qualifica para elas estarem opinando no tipo de problema do dia a dia. Então, o nosso grupo acredita em profissionalização. O que trouxe o Flamengo até o estágio que ele está é a profissionalização. Mas no meu caso, vamos abrir uma exceção. Não. Nós não deveríamos abrir exceções. Então a gente pode falar assim, Claro. até é bom a gente falar do nome do Marcos Braz, porque é bem tranquilo, porque o próprio Marcos Braz já sinalizou que ele não continua, mesmo a Independentemente situação. do que acontecer. O próprio Dunst já falou também que o Marcos Braz ele tá com... Não é o caso de que quem entrar vai tirar o Marcos Braz. Não, o Marcos Braz ele já deixou bem claro que o compromisso era com o Landim, que vai até o final Mas desse mandato. no caso do Braz, ele entende de futebol ou não? Ele entende. Ele conhece muito? Conhece. Ele não pode aconselhar o clube? Sim. Ele não pode ser consultado em determinadas circunstâncias? Claro que pode. Muito tempo de janela, né? Não tenho dúvida, né? Aquela coisa da experiência que a pessoa tem. Agora, no meu ponto de vista, é assim, se eu for eleito presidente do Flamengo, eu não vou me meter em tudo no dia a dia. Eu não vou centralizar todas as decisões. Eu quero ter gente muito boa que esteja preparada para o exercício do contraditório. A caneta é minha, mas eu espero que as pessoas tomem as decisões que elas acham que sejam melhores para o clube. E vai me caber chancelar.
É diferente eu, como presidente, quando eu chego e digo para um diretor, olha, a minha opinião é que você deve fazer assim. Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer assim. O presidente Tá certo? tá falando. Não? E existe algum presidente infalível que sabe de tudo? Hã? Onipotente? Que... Não. Então, mas esse é um processo de reeducação pessoal, né, psicológico, que tem que vir de cima. Pra galera entender, no caso do BAP ser presidente, a gente vai ter uma mudança no sentido de que a figura central que vai estar no futebol, falando pelo futebol, vai ser o profissional. Em todos os setores. É um profissional contratado. No basquete, no esporte olímpico. Vai ser o executivo contratado. Em todos os setores, com o ônus e o bônus disso. Isso. Certo? Como CEO de uma empresa. Como é numa empresa. Eu fui presidente de empresa há mais de 20 anos e quando tinha que falar de sucesso, eu falava. E dos fracassos também. Ninguém viu o dono, a cara do dono. Não era o dono que aparecia lá. Eu discutia uma vez a cada 3 meses com os donos o que ia ser feito com a empresa. Eles faziam as perguntas, perguntavam os riscos, definiam quais eram as circunstâncias, tá certo? Qual era o planejamento, qual é o projeto. E depois ele dizia, olha, como é que você vai executar, quais são os recursos. Perfeitamente, nós entendemos, aprovamos, vamos em frente. Ninguém ficava ligando no dia a dia para saber, você vai lançar um satélite, como é que tá? Nós estamos a que ponto do satélite? Na cabeça deles, se houvesse alguma coisa fora do planejado, o que eles esperam? Que eu procure eles e diga, isso aqui vai atrasar 6 meses por conta disso, tem uma situação de mercado, tem uma situação operacional, qual é o plano B, isso é crítico para a empresa, não é crítico? Como em qualquer lugar. Então, essa é uma relação de quem executa não está sendo, em tese, superposto por quem manda no clube ou por quem é dono. No clube de futebol, o dono, que está dono naquele momento, são os membros do conselho diretor. Esses caras, na minha opinião, eles têm que se envolver muito pouco, para não dizer nada, com o dia a dia do clube, da tarefa operacional. Sim, que tem tudo a ver com o que o nosso grupo acredita, que é o aprofundamento da profissionalização. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.